Vamos iniciar a extração. Bem, cheguei à planta, fiz a colheita, cheguei, obtive o material seco na condição necessária, tá? Eventualmente faço as minhas moagens e vou iniciar meus métodos de extração. No que nós vamos falar? Nós vamos falar basicamente de quase todas as técnicas que estão aí. Primeiro conceito, maceração e infusão, né? Essa é a característica mais comum, né, em qualquer início de extrato, tintura, é você usar a ideia de pôr a plantas em contato direto com o solvente. Já a infusão, essa imagem, ela chama a atenção da necessidade de se colocar o óleo, tá, para facilitar a extração, porque uma vez é importante chamar a atenção que a diferença de polaridade do produto em relação ao solvente água é muito grande, e isso gera dificuldade, mesmo sendo a quente, de você conseguir fazer uma extração apropriada. Outra técnica padrão, conhecidíssima de laboratório. Eu mesmo, na época do meu mestrado, acho que dezenas, centenas de vezes usando o SOXA, né? Ele tem um risco inerente porque você promove o aquecimento de solventes orgânicos, tá? Com risco, eventualmente, de inflamabilidade, tá? Mas é uma técnica que permite o reciclo de um solvente limpo, tá? Continuamente sobre aquilo que você quer extrair. Isto dá um ganho de eficiência e uma redução do custo unitário significativo. Já aqui, eu tenho o conceito de percolação, que é a passagem do solvente pelo, pelas folhas ou pelo material que você deseja extrair. Vantagem da percolação, né? Bem, na essência, o processo é relativamente simples, moagem, que também deve ser considerada aí descarboxilação, dependendo da escolha do solvente. O uso de solventes que eventualmente são inflamáveis, e isso requer uma construção de uma unidade apropriada para o seu manuseio, envolve riscos, e isto tem que ser considerado nas questões de engenharia, tá? O reciclo de solvente, ele também ele tem que ter o olhar no ponto da questão degradação térmica do produto. Então, se for possível, antes do reciclo, ter uma etapa em que você faça uma extração para um outro solvente, né, que apresente uma característica mais favorável, seria excelente. Senão, as definições para o reciclo têm que se evitar temperaturas muito intensas para evitar a degradação térmica. E, de novo, a chave para um processo de extração de difusão, essencialmente, é tempo. Mas essa técnica permite o monitoramento da perda de concentração no solvente do material desejável. Para isso, é importante ter uma técnica analítica associada que venha facilitar a avaliação desta característica. Saindo da percolação, vamos para o fluido supercrítico. Ele, tecnicamente, ele é um processo de extração muito bem visto, porque ele tem todas as características ah, mais amigáveis na questão do meio ambiente, mais amigáveis na questão de saúde, tá? Então, você tem uma dezena de vantagens. Economicidade, a questão de ser ambientalmente amigável, tá? Ele não é tóxico, ele é um material abundante, fácil de ser preparado, tá? Porém, ele tem a limitação mais restrita na característica de polaridade. Isto pode inibir a capacidade de extração de determinados produtos, tá? Ou usando uma técnica que vem cada vez mais sendo utilizada, que é a mistura de solvente junto com o fluido supercrítico, tá? Você consegue modular um pouco a questão da polaridade do CO2 no estado supercrítico, facilitando assim
ou melhorando bastante o rendimento dessa extração. Novamente, cito como referência, e isso é bastante útil para mais detalhes, se necessário. Por fim, nesse estudo bastante interessante, ele usou design por experimentos, tá, para otimizar a capacidade de extração. O que isto importa? Bem, isso importa em dimensionamento de equipamento. Você conseguir extrair um X quantidade de produto em um menor tempo, significa que você restarta o ciclo de de extração em um menor tempo. Com isso, o teu equipamento usado para a extração ele pode ser dimensionado a menor, o que importa essencialmente em custo. Importa essencialmente numa redução de custo direto de equipamentos, consequentemente, um melhor resultado financeiro. Então, a otimização ela importante para que você chegue a uma melhor condição que venha definir vazão, tá? Tempo, pressão e a capacidade de extração. Porque também é importante lembrar que, ao você chegar nesta etapa, a extração do produto dentro da planta, perder rendimento significa perda em toda a cadeia até aquele momento. Toda a questão do cultivo, da colheita, da secagem, tá? Se você, na hora de realizar a extração, ela foi ineficaz, tudo que você investiu nas etapas anteriores ao invés de se transformar em resultado, passa a ser transformado em perda, tá? Em agregação de valor que não vai se converter em produto. Né? E isso é custo. Então, é recomendável, a partir do momento que se inicia um processo, a fazer estudos semelhantes, usando a técnica ou não de DOE, mas fazer estudos semelhantes para se tentar otimizar ao máximo o rendimento e a redução possível do tempo ou não. Líquido pressurizado. O líquido pressurizado ele tem uma semelhança muito grande com o fluido supercrítico. É claro, nós estamos falando de líquidos, tá? Que já têm as características intrínsecas a serem líquidos, tá? Mas isso lhe permite um aumento de temperatura e lhe permite também um aumento da capacidade de difusão. A difusão, que vai ser essencialmente o processo mais impactados pelo aumento da pressão. Então, o uso da técnica de líquido pressurizado, ela se assemelha a uma técnica de extração por percolação com o plus de ganho de solubilidade a partir do aumento da temperatura que você pode levar ao líquido, né? Aumentando assim a solubilidade do material que você deseja extrair. Nessa figura, ele dá uma sugestão de uso de CO2 para atuar como antissolvente, favorecendo uma precipitação e reduzindo assim a precipitação ou formação de uma camada oleosa, tá? Facilitando assim a segregação do solvente do produto-alvo. Ou, no caso, o uso de CO2, também a adição de água para alterar a característica do produto, permitindo a sua precipitação. Esse estudo ele é bastante rico em informações, principalmente de conceitos. Tá? Vale a pena dar uma lida. Ultrassom. A técnica de ultrassom ela nos remete ao laboratório e ela é possível imaginar que o ultrassom, no caso, ele seria uma ferramenta específica para laboratório, né? Não é raro usar a sonificação para retirada ou solubilização de resíduos em produtos, ou mesmo utilizar isso para agilizar um processo de solubilização. Tá? Aqui eu estou exemplificando um ultrassom
padrão para digestão de amostra, né, em que ele faz a projeção da imagem por microscopia eletrônica, tá, de como a estrutura ela é destruída após um processo, uma etapa de microondas sobre o material. E essa exposição maior, naturalmente, leva maior acesso do solvente, maior processo de difusão, consequentemente, um ganho na qualidade de extração. Mas, ainda assim, eu não vejo aplicação industrial se eu for olhar que eu teria que colocar a planta nos tubinhos, fechar esses tubinhos, colocar o solvente e utilizar o quantitativo presente nesses tubinhos. Mas, comparativamente, eu acho importante demonstrar os dois, o uso do ultrassom em microondas fica evidente aqui a 1 grama de amostra, 1 grama de amostra, perdão, a 12 ml de solvente, um tempo de extração de 30 minutos, um quantitativo de total de THC, CBD e CBN de 6,09. Infelizmente, o artigo não fala a escala, tá? Deve ser miligramas pela a quantidade de amostra. Já olhando o ultrassom, né, de uma mesma forma, 1 grama, 30 minutos, 3,73. Tá? Comparando a isso ao Soxer, que é o SE, você vê que houve necessário 15 gramas, tá, para 480 minutos, 300 ml de solvente, um total de 5,81. Então, fica evidente que microondas tem uma resposta muito interessante, também olhando o ultrassom como uma capacidade diferenciada de prover a extração com pouco solvente. Buscando um pouco mais, se encontra uma empresa que vende secadores baseados em microondas. Esses secadores eles têm uma característica de capacidade comercial até 3.000 quilos, uma taxa de secagem de 340 litros hora, tá? O que leva o produto ao final, entendo 3.000 quilos, 833 quilos, com 10% de umidade. Isso num tempo de 2,89 horas. Posso dizer para vocês que secar 3.000 quilos em 2 horas é uma métrica bastante interessante. É comum você encontrar um equipamento que faça uma mesma produção em um tempo semelhante, quando você usa secagem em esteiras, que, contudo, são equipamentos longos, e que usa o tempo da esteira transcorrer um circuito, tá? Como o tempo de secagem. Tá? E, ao longo disso, você vai usando o vapor para promover a temperatura. Nesses casos, você consegue secagens relativamente rápidas, tá? Mas usando espaços e quantidade de investimento de máquina é relativamente interessante. Ter uma capacidade de secar 3.000 quilos em 3 horas, digamos assim, né, ah, é uma capacidade bem interessante para processos industriais. Mas aí vale uma reflexão. Se é possível discutir uma secagem num equipamento com essas características, por que que não é possível fazer uma extração usando micro-ondas? Aí encontrei uma pesquisadora francesa, né, neste artigo, em 2020, em que ela montou ah, um sistema de extração por microondas e ofereceu soluções para a questão de solvente, tá? Em que, ao invés de ele ter a produção das ondas no mesmo ambiente da exposição do solvente, ela separa os dois, assim como nessa imagem. Aqui eu estou produzindo as ondas,
elas são refletidas até dentro do equipamento. Mesma coisa neste caso, em que eu produzo as ondas em um ambiente não à prova de explosão. Esse é um sistema de fluxo contínuo, tá, em que eles conseguiram promover essa extração com 93% de recuperação do extrato em até 100 quilos, num fluxo de 30 quilos hora de sólido, ou seja, em 3 horas, refluxando o etanol numa faixa de 360 litros por hora, eles conseguiram recuperar 93% de canabidióis presentes no sistema. Capítulo anterior, nós estamos falando do extrato. E, nesse momento, independente da técnica que foi escolhida, nós chegamos a um óleo, né? E esse óleo, ele pode ou não requerer purificações, tá? E aí a questão que paira agora é como eu posso fazer essa purificação de forma que eu venha obter um produto de qualidade e dentro de uma característica desejada. Um dos primeiros processos que deve ser feito antes de qualquer etapa de purificação é essa técnica de winterização. Ah, Essencialmente, é o processo de você resfriar o óleo para que haja uma coagulação dos ácidos graxos e, a partir dessa coagulação, ele permita filtrar, reduzindo significativamente ácidos de cadeia longa que iriam atrapalhar todos os processos seguintes. Essa técnica é relativamente simples, basicamente envolve óleo e frio, tá, a baixa temperatura, para que você consiga colapsar os materiais e depois filtrar, retirando assim tudo que é lipídios e ácidos graxos do seu material. Considerando a legislação que cria restrição à presença de THC, uma das maneiras que você pode fazer isso é via cromatografia, visando a retirada por processo cromatográfico do THC do teu óleo, tá? Com isso, teria um produto isento de THC e que atenderia à questão regulatória de ter um teor menor do que 0,2. Olhando o conceito de destilação, aí eu tenho uma comparação obrigatória. Eu posso fazer uma destilação tradicional, é uma destilação típica de laboratório, uma pequena coluna de destilação, um condensador e um vaso recolhedor, ou mais de um vaso para recolher. É óbvio que nós estamos falando de destilações em alto vácuo. Destilações em alto vácuo são necessárias para preservar o material, uma vez que esse produto tem pontos de ebulição elevados, acima de 150 até quase 200 graus, o que geraria uma degradação térmica. Então, é interessante promover um alto vácuo para a redução deste elevado ponto de ebulição. Uma outra técnica relacionada ao mesmo conceito é a técnica de destilação de spin, tá? Essa spin bend, tá? Essa técnica, ela essencialmente é uma coluna de destilação que tem no seu eixo central uma estrutura que rotaciona, tá? Fazendo com que aumente as trocas de temperatura, a troca de contato entre o líquido que está refluxando e o líquido que está ascendente, sendo esta a principal característica de um processo de destilação, a troca entre a, a, a massa que está ascendente da massa que está descendente, criando assim um processo de destilação que permite uma velocidade maior e obtém-se também uma pureza final melhor. Contudo, um custo de um equipamento desse chega a ser até $150.000. Mas é importante nesse ponto observar, eu tenho uma relação de produção de 7 vezes. Eu produzo meio litro
numa destilação tradicional, a uma faixa de US$ 30.000, contra 3,5 litros, tá? Numa faixa de 150. Tá? Então, eu tenho um ganho de escala, de capacidade superior ao outro equipamento, o que permite, eventualmente, um investimento mais elevado nesta fase, com um resultado de produtividade que compensa por quilo esse custo adicional de capex. E sem contar que o fato de você conseguir automatizar o processo reduz custos operacionais e assegura uma qualidade, um padrão da qualidade do produto, uma padronização desse processo e, consequentemente, do produto. Uma técnica que eu acho de extrema elegância e, ao mesmo tempo, extremamente complexa de ser trabalhada é a extração líquido-líquido, que se baseia na diferença de densidade dos líquidos que permitem um processo contínuo. A analogia mais fácil é o famoso funil de separação, em que você colocaria um produto num solvente e extrairia para um segundo solvente, e a diferença de solubilidade entre o produto A e o produto B daria uma capacidade de purificação. Essa técnica ela é formal, ou seja, é possível você adquirir equipamentos, tá? Ela não é um processo experimental, ela já existe como característica industrial. Possível encontrar skids montados em que você tem uma centrífuga, nesse caso, uma centrífuga com reservatórios com estas características acoplados a um rotor, e à medida que esse rotor vai girando, força centrífuga se faz presente e faz com que o líquido mais pesado permeie pelo líquido mais leve e, com isso, elua os materiais de interesse conforme a figura aqui. Então, esse skid, ele é uma solução padronizada, ou seja, ela vem com todas as características em que você consegue colocar seu extrato, faz o mix, adiciona isso dentro da câmara das centrífugas e vem com o segundo solvente passando por esta câmara. Essa técnica ela é mais fácil de ser compreendida quando você usa o conceito de cromatografia de uma fase sólida com uma fase líquida, em que a fase sólida fica estanque e ela promove a retenção da fase líquida. Nesse caso, a semelhança é muito grande, só que você está mantendo encapsulada uma fase líquida dentro do núcleo da centrífuga. E o outro solvente vai permeando e passando pelo sistema até a sua saída e a retirada do produto no final. Qual é a grande vantagem? Esse equipamento é comercial, né? E com isso você tem todas as características de automação associadas, todas as características de reciclo, tá? E consegue ter uma qualidade ao final bastante satisfatória e sem uso excessivo de temperatura ou qualquer outra condição que possa eventualmente promover a degradação. A outra forma também assegura ou reduz o risco de degradação do produto é uma destilação por filme. Essa técnica ela é muito difundida, muito usada. Ela, inclusive, é usada em alguns processos industriais para recuperação de solvente, porque, ao contrário de uma destilação clássica, em que eu tenho uma massa determinada de solvente aquecida no quantitativo suficiente para que inicie a evaporação, e a quantidade de calor ela define a velocidade desse refluxo. Essa técnica ela trabalha pela vazão de um líquido escorrendo por uma superfície quente, e isto faz com que eu tenha a evaporação melhor controlada, porque a massa envolvida é de menor quantidade e a quantidade de calor que você tem que usar para poder fazer essa evaporação é menor.
menor quantidade de calor, menor risco de degradação térmica. Isso não quer dizer que nós estamos falando de temperatura, nós estamos falando de quantidade de calor. Mas eu reduza significativamente o risco de degradação e, à medida que o líquido vai escorrendo ao longo da superfície aquecida, eu vou promovendo as evaporações necessárias, tá? Recolhendo isso num condensador. Qual o grande limitante dessa técnica? O limitante dessa técnica é que, ao contrário da destilação de spin bend, ela consegue promover separações fracionadas. Eu posso ter diferentes momentos em que eu vou tirar produto A, produto B, produto C. Já aqui, eu tenho mais uma destilação simples, tá? Em que eu vou modulando a quantidade de calor, tá? E a temperatura do condensador, tá? Definindo se eu quero coletar mais um produto A ou um produto B. Um exemplo bem dessa modulação, eu consigo deixar evaporar terpenos de ponto de ebulição mais alto, condensando somente a canabidiol, uma ponto de ebulição mais baixo. Aí nós vamos para uma outra característica, que é um sistema de cromatografia padrão. Aqui é um exemplo de um sistema, existe uma dezena de outros sistemas, né, de cromatografia, em que você estabelece uma coluna ah, de cromatografia com uma fase estacionária pré-definida e você vai bombeando o seu extrato por meio disso. O dimensionamento da coluna permite lhe definir o volume de óleo que você vai fazer por vez. E o inconveniente disso é que você vai ter uma dezena de frações para serem recolhidas, porém, é possível usar a absorção de ultravioleta ou alguma outra técnica, como detector do analito que está passando. Com isso, permite fazer um corte mais específico da posição ou da fração que lhe interessa, né? O limitante realmente da técnica está no custo, tá, dos equipamentos, no custo das colunas, tá? Da vida útil da coluna, tá? Mas tem uma vantagem muito grande, que é ser menos deletéria na questão do extrato e ter uma capacidade de preservar melhor a qualidade do extrato. Porém, ele, idealmente, ele deve ter sido pré-tratado para a redução da quantidade de terpenos, para a redução de ácidos graxos, evitando assim que você diminua a vida útil da coluna.